centralizando coisas. Nem sempre a mesma forma serve para poder centralizar os elementos. Isso vai de caso a caso e depende de cada elemento que a gente quer centralizar. Vamos ver algumas regras. Para centralizar horizontalmente, a gente tem que avaliar várias coisas do elemento. Por exemplo, eu quero poder centralizar o conteúdo inline de um elemento, tipo texto dentro de um parágrafo. Eu quero poder centralizar um elemento que é block ou inline block e tem uma largura definida. Aí tem uma forma diferente para eu fazer isso. Eu posso querer centralizar um elemento que está com position absolute ou fixed. Aí nenhuma forma das duas anteriores vai funcionar. Vamos ver aí, então algumas dessas situações. Para centralizar conteúdo inline, a gente usa a propriedade textAlign com valor center. Quando que eu vou usar isso? Quando eu quiser centralizar texto que é inline dentro de um título H1, por exemplo, ou se eu quiser centralizar uma imagem que está dentro de um parágrafo, a imagem é inline também. Se eu quiser centralizar um span ou um conjunto de spans que estão dentro de uma div, que é esse caso aqui do exemplo. Aqui eu div com um fundo verde e eu tenho 3 spans. Lá no CSS eu coloquei um textAlign center não nos spans, mas na div que contém eles. Porque aqui quando eu quero centralizar os filhos de um elemento. Se eu colocar o textAlign center dentro do span, não vai funcionar. Mas e quando eu tenho elementos block? Para centralizar um elemento block, basta eu falar que esse elemento tem uma margem à esquerda automática e uma margem à direita automática. A gente costuma ver assim. Isso aqui está querendo dizer o seguinte: margem top e bottom igual a 0 e esquerda e direita igual a automática. E a gente costuma usar essa forma de centralizar quando a gente quer centralizar uma imagem que tem um display block. Ou então quando eu quero centralizar uma div dentro de outra div. Ou se eu tenho uma tabela dentro de um outro elemento, um container qualquer. Neste caso aqui, eu coloquei o centraliza block na tabela. Se eu tiver elementos com position absolute ou fixed, nenhuma dessas formas vai funcionar, porque esses caras são removidos do fluxo. Aí existem duas formas. Quando a largura do container do elemento que está posicionado absoluto ou fixo é conhecida, você pode falar que ela vai ter um left igual a largura do elemento container menos a largura do elemento que está posicionado absoluto dividido por 2. Por que a gente tem que fazer isso? Porque se a gente colocasse simplesmente um left com um valor de 50%, em vez desse cara ficar no centro, ele iria começar do centro. Então ele ficaria um pouquinho para a direita. E não é isso que a gente quer. Então a gente quer esse cara aqui menos esse dividido por 2, que vai dar exatamente aqui. Agora, quando a largura do container não é fixa, ou seja, o container é um recipiente fluido cuja largura pode variar, eu tenho que usar uma outra forma. Eu vou falar que o meu elemento tem um left de 50%, mas aí eu vou dar a ele uma margem negativa de menos a sua própria largura dividido por 2. Então a gente coloca ele começando do meio e depois eu arredo ele um pouquinho para a esquerda. E esse pouquinho é igual a metade da largura. Aqui tem um guia sobre como centralizar qualquer elemento em uma página. Para centralizar verticalmente, também tem algumas regras. Para elementos que estão posicionados com position absolute ou fixed, a gente usa a mesma coisa que a gente usou para centralização horizontal, só que aí a gente vai usar a propriedade top. Aí nós temos o caso de quando a gente conhece a altura do container e quando o container é fluido, mesma coisa. Se você quiser centralizar verticalmente o conteúdo inline, aí a gente vai ter que usar uma outra coisa. Se a gente souber que esse conteúdo inline cabe em uma linha apenas, a gente dá a propriedade line height e dizer que a altura da linha desse cara tem a mesma altura que o container. Neste caso, eu tenho um container que é uma div com altura 70 pixels. Para eu poder colocar este texto centralizado verticalmente, eu tenho que falar que ele line height dele é 70 pixels, que foi feito aqui. Agora, se esse elemento possuir mais de uma linha,
Aí a gente vai ser um pouco mais complicado, que a gente vai ter que usar um display table e outras coisinhas. Aí eu vou deixar aqui para vocês para quando vocês precisarem desse tipo de situação. Agora vocês estão prontíssimos para fazer o nosso exercício.